Hoje celebramos a memória de São Cornélio e São Cipriano, que são mencionados conjuntamente no cânon romano, na oração eucarística primeira. São contemporâneos, eram muito próximos, amigos um do outro. São Cornélio foi papa e São Cipriano bispo de Cartago. Eles viveram no século III, época de perseguição da igreja, e como nós usamos vermelho, vocês podem imaginar que ambos foram mártires, o Papa São Cornélio e o Bispo São Cipriano. São Cornélio é especialmente lembrado porque naquela época muitos cristãos, por causa das perseguições, eram torturados e acabavam negando a fé. E muitos eram da opinião de que esses que negavam a fé não deviam ser perdoados, de que eles tinham cometido um pecado que não tinha perdão e que estavam condenados ao inferno. E o Papa São Cornélio, assim como São Cipriano também, se esforçavam para readmitir essas pessoas. A disciplina penitencial naquela época era bastante severa, bastante rígida. Hoje, se alguém comete um pecado, vai, se confessa, recebe a absolvição e sai com uma penitência simbólica para cumprir uma Ave Maria, um Pai Nosso, às vezes um rosário, mas naquela época eram anos de penitência, de jejum, de abstinência da Eucaristia, antes de receber a absolvição. E, de qualquer modo, o Papa São Cornélio e o Bispo São Cipriano defendiam que esses que tinham caído no pecado da apostasia, de negar a fé, fossem readmitidos, fossem perdoados, ainda que tivessem que fazer penitência para expiarem o seu pecado. O Evangelho de hoje fala também do perdão dos pecados. Aquela mulher pecadora é perdoada por Jesus porque ela demonstra amor. E ao perdoá-la, Jesus também demonstra amor. Quanto mais se perdoa, quanto maior a dívida, conforme a parábola que Jesus contou, maior a gratidão daquele que é perdoado, maior o amor que demonstra aquele que perdoa. Então, se nós pecamos, nós podemos e devemos confiar na misericórdia de Deus, lembrando-nos de que a misericórdia é para aqueles que temem a Deus, não para aqueles que dela abusam. A Virgem Maria, no Magnífica, diz: sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Ou seja, a misericórdia de Deus é para quem o teme, é para quem o respeita, é para quem o ama. A verdadeira contrição é aquela que brota do amor, que nasce do amor a Deus, daquele que sabe que ofendeu a Deus e quer reparar o seu pecado. A misericórdia não é para quem deseja continuar no pecado ofendendo a Deus e mesmo assim presume ser perdoado. Isso é presunção. Mas aquele que ama pode ter confiança
na misericórdia de Deus, aquele que respeita, aquele que teme a Deus. São Paulo, na primeira leitura, diz a Timóteo, que era bispo de Éfeso, que ninguém o desprezasse por ser jovem. Embora fosse jovem, ele era bispo e devia ser modelo para o rebanho. São Paulo o exorta a reavivar a chama do dom de Deus que ele tinha recebido pela imposição das mãos do presbitério. Então aqui nós temos já o testemunho do sacramento da ordem, pela imposição das mãos dos anciãos, era comunicada a ordem, e assim hoje em dia também. Então, São Paulo diz: lembra-te do dom que recebeste para cumprir a tua missão. Peçamos a intercessão de São Cornélio e São Cipriano, pelo Santo Padre o Papa, pelo nosso bispo, pelos bispos do mundo inteiro, para que também cumpram a sua missão, para que Deus reavive neles a chama do dom que receberam na sua ordenação, para cumprirem a sua missão, serem bons pastores. Que nós possamos alcançar de Deus a graça de uma verdadeira contrição, de um sincero arrependimento dos nossos pecados, para alcançarmos misericórdia. Amém.